Pedro, capítulo 3, versículo 8. Acharam? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Assim nos fala: finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, estranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso fosse chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, resfrie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Louvado seja o Senhor. Até aí, a palavra do Senhor aqui, ela está falando do amor, o amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. Jesus, ele é o maior exemplo para a igreja dele. Nós somos conhecidos como cristãos porque nós seguimos a Jesus Cristo. E Jesus, ele nos deixou um exemplo. Então, meus irmãos, até o próprio apóstolo Paulo falou: sede vós meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele nos deixou o exemplo, o bom exemplo para seguir. Amém? Amém. Você conhece um cristão quando ele tem as características de Jesus Cristo. Se o cidadão fala que é cristão, mas não tem as características de Jesus Cristo, não é um cristão. Pode fazer parte do cristianismo, né? A religião cristã que dominou, cresceu, cristianismo. Mas ele não é um cristão. Cristão é aquele que tem as marcas de Cristo. Segue o ensinamento de Jesus Cristo, louvado seja o Senhor. A palavra fala, meus irmãos, Pedro falando: sede todos de um mesmo sentimento. A igreja de Cristo, ela tem que ter o mesmo sentimento. Compassivos, amando os irmãos. É o amor que Jesus falou. Amai uns aos outros, estranhavelmente misericordioso e afáveis. O que Pedro quer dizer com isso? Porque o amor que Jesus, ele nos ensinou, quando ele falou: amai uns aos outros como eu vos amei, era um novo mandamento de Jesus. Isso, meus irmãos, ia ser estranho ao mundo. Ao mundo, por quê? Porque o amor que Jesus ensinou à igreja não existe no mundo. O amor do mundo é o amor carnal, é o amor material, é o amor que espera uma coisa em troca. O amor de Jesus para conosco não, meus irmãos. É um amor incondicional. E o amor da igreja para com os seus irmãos tem que ser no amor de Cristo, amém?
Por isso que Paulo falou estranhavelmente. Porque hoje em dia é estranho isso. O mundo não entende essas coisas. O mundo não entende. Só a igreja de Cristo que entende. E coloca em prática na medida do possível. Louvado seja o Senhor. Na medida do possível que eu digo, é porque nós somos pecadores, somos falhos. Nós não somos perfeitos como Jesus. Então nós tentamos seguir Jesus Cristo da maneira com que Ele nos ensinou. E isso, meus irmãos, é agradável ao Senhor. Porque quando o Senhor olha para o servo dele, o Senhor vê que ele não está acomodado com as coisas do mundo e nem está indiferente às coisas da igreja. Ele está tentando fazer as coisas como Jesus ensinou, aleluia. E o Senhor nos ajuda, amém? Porque se for para nossos méritos, nós não vamos a lugar nenhum. Mas segurando na mão de Jesus, clamando pelo nome dEle, pela misericórdia dEle, confiando nele, a igreja vai caminhando, bendito seja Deus, aleluia. E Pedro falou, não tornando mal por mal. Meus irmãos, nós não podemos pagar o mal com mal. Se alguém deseja mal para nós não podemos desejar mal para ele também. É a palavra que ensina. Que o Senhor vai fazer justiça, que isso, que aquilo. Não, olha bem, meus irmãos. Nós não podemos desejar a justiça do Senhor para os outros. Não podemos. O juízo do Senhor, não. Nós temos que saber de uma coisa. Nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. Aleluia. Nós somos salvos pela graça. E o Senhor falou para a gente não tornar mal por mal ou injúria por injúria. Ou seja, a igreja de Jesus, ela tem que ter o perdão no coração. Ela tem que ter misericórdia. Antes de você querer pensar em desejar mal para o outro, que a Bíblia condena isso, se coloca no lugar do outro. É assim que a igreja caminha. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala, meus irmãos, injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, aleluia. Aqui que está o mistério. Aqui que está o mistério da prosperidade do crente. Amém? A prosperidade do crente, meus irmãos, é orar uns pelos outros, amar uns aos outros e glorificar o nome do Senhor em todo o tempo. Que nós glorificando o nome do Senhor, nós vamos vencendo, bendito seja Deus, vamos vencendo. Olha bem o que Pedro disse, nós temos que estar bem dizendo ao Senhor, sabendo que para isso nós fomos chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Se o crente quer alcançar uma bênção de Deus, se ele quiser alcançar uma bênção da parte do Senhor, não é oferecendo coisas materiais, não é fazendo sacrifício de tolo, mas é bendizendo o Senhor em todos os momentos das nossas vidas. Nos momentos bons, nos momentos ruins. É orando pelos nossos irmãos, não só por aqueles que estão do nosso lado, que nos acolhem, nos apoiam, mas aqueles que estão longe e são contra nós temos que orar por eles. Se porventura passar no seu coração que alguém deseja o seu mal, ora por ele. É assim que a palavra diz, ora por ele. Ora por ele. Independente do que a gente está ouvindo para fora aí, nas grandes igrejas chamadas evangélicas, onde as pessoas estão falando, que Deus vai te colocar por cima, você vai estar por cima, isso aqui negócio todo, tipo assim, menosprezando os outros, se valorizando. Não, meus irmãos, nós temos que orar por eles, por todos, porque a nossa prosperidade é estar de pé na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não é tirar vantagem de ninguém, não. Não é isso não. É estar de pé na presença de Deus. Porque no
versículo 10, Pedro continua falando, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, resfrie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. O que você está falando conosco? Nós temos que nos policiar, ou seja, nos fiscalizar daquilo que nós estamos falando, para que não venhamos falar o mal. Não podemos usar as nossas palavras para falar mal. Temos que observar muito bem aquilo que nós estamos falando, porque a palavra fala, para que nós não venhamos falar enganos. Da boca do crente, meus irmãos, tem que sair louvor e adoração ao nome do Senhor. Aparta-se do mal e faça o bem. Aparta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. O que é apartar do mal? É você ficar longe daquelas coisas que não agradam a Deus. Nós sabemos muito bem o que não agrada a Deus. E fazer o bem. O que é fazer o bem? É ver uma vida de oração, de glorificação ao Senhor e ajudando, na medida do possível, aquele que está nas suas voltas, meus irmãos. Isso é fazer o bem. Busque a paz. Jesus é a paz. Jesus disse, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não a dou como o mundo a dá. Busque a paz, aleluia. Não podemos viver em conflito. O nosso conflito, meus irmãos, já é contra o pecado, não é contra os irmãos. Nós temos que buscar a paz, aleluia, e seguir. A paz é Jesus Cristo. Vamos seguir Ele, bendito seja Deus. E a palavra do Senhor, meus irmãos, ela fala algo interessante, que para nós é fácil de entender, mas para o mundo não está preocupado com isso. Mas a palavra fala assim, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Quem é os justos? Os justos é aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador, que está caminhando na presença do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre eles, ou seja, sobre nós, a igreja de Jesus Cristo. Os olhos do Senhor não estão sobre o pecador que está lá fora, nem sobre o ímpio que está pecando. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, sobre a igreja dele. Amém? E os seus ouvidos atentos às suas orações. Meus irmãos, Jesus ama o pecador? Ama. O Pai ama o pecador? Ama. Só que os olhos do Senhor estão sobre o justo e seus ouvidos atentos às suas orações. Por quê? Porque quando nós viemos para a presença de Deus, quando o pecador se transforma em justo e começa a buscar a presença de Deus, o que acontece com ele? Ele começa a orar ao Senhor. E a Bíblia fala que os olhos estão sobre nós e os seus ouvidos atentos às nossas orações. Amém? As nossas orações. Não é sobre a oração de um líder, de um homem, sobre as nossas orações. Todos nós. O Senhor está ouvindo as nossas orações. Nós não precisamos de transferir as nossas orações, as nossas petições para outra pessoa. Olha, meu amigo, pede a Deus por mim, fala com Deus por mim. Não! O que nós podemos fazer, meus irmãos, é ajudar uns aos outros em oração, porque o Senhor está ouvindo as nossas orações. Amém? Louvado seja Deus! Não existe homem da prece poderosa, não. Existe justos orando ao Senhor.
E os ouvidos do Senhor estão sobre as nossas orações. E o rosto do Senhor é contra os que fazem os males. Aqueles que estão fazendo os males, o rosto do Senhor é contra eles, meus irmãos. É contra eles. As pessoas que estão por aí, pecando por prazer, fazendo maldade com as pessoas, não tenham misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus não está sobre eles, não. Aí quando acontece alguma coisa, coitadinho, meus irmãos, coitadinho nada. O homem cava sua cova com as suas próprias mãos, porque o rosto do Senhor está contra as maldades. O Senhor não compatua com as maldades. Então, a gente tem que orar muito, Senhor. Se você ama alguém que está lá fora, vivendo nesse mundo, ora por ele, porque as suas orações, sim, o Senhor está ouvindo. E através das suas orações, o Senhor vai salvar aquele seu amigo, aquele seu ente querido, que está pecando por bel prazer, através das suas orações. Mas se depender do Senhor, eles estão perdidos, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os ouvidos do Senhor atentam às nossas orações. Mas o Senhor nos chamou para isso, meus irmãos, para resgatar as almas através da pregação de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia, Jesus, glória a Deus. Os anjos queriam fazer isso, mas o Senhor falou, não, são os pecadores. Porque eles estão perdidos? Estão. O mundo jaz no maligno. Eles são merecedores da morte? São. Mas o Pai enviou Jesus para morrer por eles, por nós. E quando o pecador aceita Cristo, essa missão é conosco, aleluia, para orar pelo pecador que está lá fora, para que um dia ele aceite também o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E a palavra continua falando, o rosto é contra os que fazem mal, e qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso do bem? Aqui está uma coisa que nenhum crente entende, muitos crentes não entendem. Meus irmãos, aquele que está com Jesus Cristo, ninguém pode fazer mal para ele, não. Olha o que a palavra fala. Se você for zeloso do bem, quem é que vos fará mal? Hein? Ah, pastor, mas estão fazendo macumba para mim para fora aí. Estão com o olho grande em cima de mim. Isso é conversa do diabo, meus irmãos, para enganar as pessoas. O crente, ele está coberto pelo poder de Jesus Cristo, aleluia. Nenhum mal virá sobre nós, amém? Glória a Deus, aleluia. Mas virou mania esse negócio, né? Virou mania. Patreonofóbios, né? Essas coisas estranhas aí. Mas aquele que está firme na palavra sabe que ninguém nos fará mal, porque nós somos zelosos do bem, glória a Deus. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados e não temais com medo daquele que vos turbe. Meus irmãos, o crente, ele pode ficar doente, ele pode passar dificuldade, pode sim, mas ele está padecendo por amor da justiça, aleluia, na presença do Senhor. Não tem nada a ver com as coisas do mundo lá fora, não. As nossas lutas são por amor ao Senhor. Estamos padecendo por amor da justiça. E quer que o Senhor olhe para aqueles que estão padecendo por amor da justiça? O servo do Senhor que está padecendo por amor da justiça, o Senhor vai falar, lá, está padecendo porque ele não é dizimista, está padecendo porque ele tá pecando,
Está padecendo porque ele não está orando. Está padecendo porque ele não está frequentando os cultos direitinho. Está padecendo porque ele não está dando bom testemunho. É isso que o Senhor faz com a sua igreja? Fica acusando a igreja dele? Quem nos acusa é a religião e o mundo. O Senhor não nos acusa, meus irmãos. Olha bem, aquele que está padecendo por amor da justiça, o Senhor fala, é bem-aventurado. Aleluia! Bem-aventurado. Se você vê um crente passando aperto, passando dificuldade, não julga ele não. Ele está padecendo por amor à justiça. E o Senhor está chamando ele de bem-aventurado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pegou enfermidade, Deus esqueceu de mim. A minha oração é fraca. Não é nada disso, meus irmãos. Está padecendo por amor à justiça. Aleluia! Através da sua luta, da sua prova que você está passando, Deus tem algo a fazer. Isso é a vontade de Deus. Quem manda na vida do crente é Jesus Cristo, aleluia. Quem controla a vida do crente é Jesus Cristo, bendito seja Deus. Então nós não temos satisfação com o mundo, muito menos com aquele que é o príncipe desse mundo. E a palavra fala, olha bem, sois bem-aventurados e não temais com medo deles nem vos turbeis. Aleluia! Glória a Jesus. Meus irmãos, o crente cristocêntrico, aquele que tem Jesus Cristo no centro, ele é bem-aventurado. Ele não cai nessa conversa, não cai não entra nessa onda não. Ele sabe em quem ele está crendo. Ele sabe muito bem em quem ele está crendo, em quem ele colocou a sua fé. Foi no Senhor Jesus Cristo. Não foi na religião, não foi num líder espiritual, foi no Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E a palavra continua falando, não temais, não tenha medo, nem vos turbeis. Louvado seja Deus. Uma vez Jesus disse para os seus discípulos, não vos turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Aleluia. A palavra está se concretizando aqui. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos ficar com essa palavra, que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Louvado seja o Senhor.